Olá, gente. Olá a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live nesta quinta-feira, né? Hoje é 30, véspera de feriado. E como tem feriado nesse país, não? É só feriado. Mas sejam todos muito bem-vindos. Vamos aproveitar. Nós estamos aqui para poder compartilhar com vocês aquilo que a gente aprende no dia a dia. Então, nada mais do que a gente poder compartilhar o conhecimento com vocês. O conhecimento vocês vão adquirir, agora o entendimento e a prática aí fica por conta de cada um querer praticar ou não, certo? Mas mesmo assim, sejam todos muito bem-vindos. A vocês que estão entrando agora pelo canal do YouTube, eu sempre falo e sempre estou repetindo aqui, até eu conseguir regularizar toda essa parte de live, que essas lives deveriam ser feitas pelo YouTube. É uma live aula, que eu sempre digo. Então, aproveita o máximo que vocês puderem. Pega a caneta, pega o papel, pega um bloquinho, pega o que vocês puderem, anota alguma coisa. E o que vocês quiserem também compartilhar depois, nós também é muito bem-vindo. Então, bora lá? O tema de hoje, né? Eu acho que hoje também eu consegui chegar dentro do horário. São 19h57, estava marcado para as 19h55. O tema de hoje é mais um tema como as pessoas costumam brincar, Rosana. Cada vez que coloca um tema polêmico, eu acabo escrevendo também que o tema é polêmico, mas o intuito aqui mesmo é para que nós possamos refletir sobre o que acontece o que acontece no dia a dia da nossa vida. Então, nós estamos aqui para fazer uma reflexão. Eu costumo dizer às pessoas que eu ainda estou em processo de evolução. Sabe quando você diz que é processo de evolução, assim, você está engatinhando. Eu estou começando a engatinhar para eu poder evoluir. Então, eu estou começando a engatinhar. Às vezes, algumas pessoas podem falar, poxa, mas você fala algumas coisas e não pratica. Gente, repetindo, eu estou em processo de evolução. Eu estou nascendo, estou engatinhando. Aí, o que eu faço? Eu estou aprendendo com meu papai, com a minha mamãe, e aquilo que eu aprendo, eu passo aqui para vocês. Então, tudo que eu tenho aqui, que eu falo para vocês, não é alguma coisa, lógico que são baseadas em experiência, em vivências nossas, mas podemos dizer que 99% do que está aqui é o que a gente estuda e a gente passa. E o tema de hoje, gente, é sensacional. O silêncio como escudo que desarma. Tem coisa melhor do que a gente silenciar? Aí uns podem dizer, não, eu não concordo com você, tá tudo bem também. Eu, do jeito que a bola vem, eu chuto. Mas às vezes não é assim, eu também fui assim. E muitas vezes também me calei também, com vontade de mandar chutar a bola também. Mas aqui a gente vai desvendar como que a gente se comporta numa reunião. Que sempre a gente tem alguém que está sempre tem alguém que está, né, querendo nos tirar do sério, tem sempre algumas piadinhas. Então, todas essas dicas aqui, principalmente referente a piadinhas, eu vou passar aqui. O cinismo, a arrogância. Então, como que a gente pode se comportar para poder derrubar ou colocar a pessoa no seu devido lugar, certo? Então, aqui, o silêncio como escudo que desarma. Proteja a sua energia das provocações e aprenda a filtrar o desrespeito. O desrespeito, eu acho que é o pior de todos, certo? Então, é o que eu falo, vocês pegam a canetinha, pegam um bloco, pegam um papel, isso aqui, é outra coisa que a gente sempre fala. Para a gente memorizar, para a gente aprender, a gente precisa escrever. Tudo bem que quando a gente está em algum local, não dá para a gente ter um papel, uma caneta na mão, a gente pega o nosso bloco de nota no celular e escreve, mas não é a mesma coisa. Tanto que a gente escrevia, fazia aquele diário que antigamente tinha, o pessoal comprava o cadeadinho. Então, o que nós vamos passar? Dicas infalíveis para praticar ao se sentir desrespeitado. Pois é, hoje cedo eu consegui colocar uma em prática.
A gente conta milagre, mas a gente não conta santo. Você já se sentiu desrespeitado? Quem nunca, né? Já precisou lidar com pessoas que te ignoram, menosprezam ou não valorizam a sua presença? O que fazer nesse momento? Confrontar? Se afastar? Ou ignorar? O que a gente faz? Né? Cada caso é um caso, eu sei disso, né? Precisamos procurar forma, estratégia para lidar com isso, sem perder a paz interior e o controle. Gente, o principal é o nosso controle. Nós não conseguimos, pelo contrário, controlar o que a gente pensa. Emoções a gente não consegue, mas a gente consegue controlar, a gente querendo o nosso comportamento. Isso a gente consegue. Então, isso é uma coisa que não tem desculpa. Mas isso também é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Para ir melhorando isso dentro de nós mesmos, certo? O maior erro de lidarmos com o desrespeito é agirmos no impulso. Manter a calma e o silêncio é a melhor alternativa. E eu posso falar, viu? Eu posso falar de carteirinha, que há tempos atrás eu passei por uma prova muito grande, eu não sei de onde que veio isso, essa provocação e o porquê dela, mas eu consegui sair, tá? Apenas olha, quando você for provocado, uma das dicas, né? Apenas olhe e sorria. O silêncio incomoda mais que qualquer resposta. Isso é a nossa abertura aqui, tá? Isso aqui é uma experiência, é algo que eu também aprendi, é algo que eu estou reforçando novamente para vocês. Estou em processo de evolução. Então, quando alguém fala para mim, como já falaram, o que adianta você passar as suas lives, aulas, se você não pratica? Porque eu falei um não para uma pessoa. Aí eu tive que explicar depois na outra aula que eu estou em processo de evolução. Tenho que aprender a me conhecer. Então, tudo isso que eu estou passando, vocês também conseguem. Se eu conseguir, imagina vocês, certo? Eu vou falar um pouquinho para vocês, gente, tá? O que é exorcismo? Depois vocês procuram, vocês que gostam de ler, vocês que gostam de ir para o YouTube, pega lá no YouTube, procura sobre o exorcismo. É a melhor coisa que tem, principalmente para dormir. Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de colocar incenso, gosta de relaxar, gosta de ficar no Zoom. Eu não sou isso. Eu sou muito 220. De repente, o que eu falo aqui, né, faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Eu não sou, gostaria, mas eu não sou. Mas o exorcismo é uma filosofia de vida que ensina a encontrar a paz interior. Alguma coisa da paz interior eu já consegui administrar isso, eu já consegui essa resiliência, que depois eu vou explicar o que é, tá bom? Para quem ainda tem dúvidas sobre a resiliência, eu vou dar um exemplo bem pequenininho, que aí nunca mais ninguém vai esquecer, como eu aprendi a nunca mais esquecer também. Então, o exorcismo, eles nos ensinam, né, a encontrar a paz interior. É a felicidade através do controle das emoções e da aceitação, que não podemos controlar. É o que eu acabei de falar lá em cima, tá? Ela busca viver em harmonia com a natureza e o universo, compreendendo a razão como um princípio guia. Essa essência do exorcismo promove o autocontrole, a resiliência e a busca pela virtude. Eu vou dar um exemplo, então, para vocês sobre a resiliência, tá? Que algumas pessoas falam, poxa vida, né? Mas explica mais ou menos o que é resiliência, né? Ah, você precisa ser resiliente. O maior exemplo que teve é assim, quando você vai comprar um colchão, não existem essas lojas de colchões, eles não falam que esse colchão aqui é resiliente. O que é esse colchão resiliente? É que quando você aperta ele volta ao seu normal rapidinho, entendeu? Então, ele não fica aquela deformidade, afundado, ruim, para você poder ir lá e deitar. Não, um bom colchão, ele é resiliente. Você apertou, ele volta ao seu normal. Então, é isso que é ser resiliente, entendeu? É alguém nos fazer algo e a gente perguntar, ou a gente também fazer algo para as pessoas, né? Não é só... Aqui é uma mão
mão dupla, né, gente? Nós fazemos e a gente recebe também. Então, quando a gente recebe alguma coisa, para lá, faz a pergunta, espera um pouquinho. Olha, o problema é dessa pessoa, o problema não é comigo, não. Eu não vou estragar o meu dia por causa de fulano de tal, não. Tá? Isso é ser resiliente. Deixa eu voltar ao meu normal, deixa eu ir trabalhar, isso. Aí você volta bem. Ah, se você quer mandar um F assim, né, na memória, na mente para a pessoa, manda. Você vai se sentir bem? Manda. Não precisa mandar para a pessoa, mas manda. Aí você fala, isso é ser resiliente? É para você voltar ao seu normal. Que é melhor do que um F? Aqui eu poderia falar, porque quando eu jogo ele para o YouTube, lá pergunta se o vídeo é para menores, se é para criança, aqueles negócios eu coloco. Não, lógico, porque às vezes a gente fala algumas coisas. Mas a gente falando do F, todo mundo entendeu. Quem quiser escrever o seu F aqui, fique à vontade para o outro ver, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou dar uma explicação. Essa doutrina do etoicismo, ela surge na Grécia, tá? Eu não vou falar muito dela não, tá, gente? Pra gente poder ir mais rápido no assunto, mas é só bom para vocês terem uma noção. Por isso que a gente fala conhecimento, a gente manda para as pessoas, entendimento fica por conta de cada um e a prática também querer praticar fica por conta de cada um, tá? Ela surgiu na Grécia Antiga, no século IV a.C., e baseada nas leis da natureza, fundada pelo filósofo grego Zenão do Cítion. Uns fala Cítion, outros falam Cítion, quer dizer, eu estou aqui no Cítion, tá bom? Eles acreditavam numa força divina, tá? A principal chave do etoicismo é o controle das emoções. Gente, como isso é libertador quando você aprende a controlar suas emoções. Vocês não sabem, sabe? Eu estou aprendendo e estou conseguindo. Estou repetindo. O F a gente costuma também mandar também, certo? Mas fala assim, o F é para você, não é para mim. Os estoicos acreditam que as emoções negativas, como a raiva, o medo, a tristeza, podem nos perturbar e causar sofrimento. Lógico que pode. Né? A gente tem até uma parada cardíaca, dependendo do estado que a gente fica. Portanto, a prática do autocontrole é fundamental para encontrar a paz interior. Tenta. Para dizer que não conseguiu, tenta. Não é aquele negócio não, viu, gente? Fica zoom, assim, né? Como é que fica com a mão? Não sei como é que fica com a mão. É aquela pose de nada contra. Nossa, 1000-0 para quem consegue. Gostaria muito, mas não está em mim. Virtude como o único bem, que é do etoicismo, tá? A virtude é uma qualidade ou uma característica moral que nos leva a agir de forma correta e justa, tá? Então, esse seria o etoicismo, tá? Ele pode ser aplicado desde a vida moderna, lá, ó. Então, o gerenciamento do estresse, vamos lá. Os princípios etóicos podem ser aplicados para lidar com o estresse e a ansiedade do dia a dia, ensinando a focar no que podemos controlar e aceitar e o que não podemos mudar. Tem coisas que a gente não pode mudar. A gente tem que aceitar? Depende, né? Não é tudo que está aqui que a gente... Tem coisas que eu aceito, tem coisas que eu não aceito. Aí fica por conta de cada um, tá? Tomada de decisão. A busca pela razão e pela virtude pode nos ajudar a tomar decisões mais conscientes e éticas, levando a uma vida mais plena e satisfatória. E aqui falando da resiliência, ao cultivar a resiliência e o autocontrole, podemos lidar melhor com os desafios e adversidades da vida, transformando-os em oportunidades de crescimento. Tá? Gente, a gente aprender a ser resiliente, lembra, só guarda isso, tá? Para quem tiver dificuldade em saber o que é resiliência. Lembra do colchão que eu falei? Você apertou, a mola volta rapidinho. Aí significa que você volta ao seu estado normal. Tentaram te tirar do sério. O que você faz? Se naquele determinado momento, onde você está, naquele ambiente, você sente a necessidade, se vai acontecer alguma coisa, dá uma chegadinha no banheiro, vai no banheiro,
respira fundo, fala, pensa no que a criatura às vezes está te provocando, que o problema é dele ou é dela, não é nosso. Aí você tenta voltar. É difícil, é desafiador, é fácil falar? É fácil praticar? Não, mas a gente consegue, tá? Melhora dos relacionamentos. Ao praticar a empatia, nossa, aquele caso da empatia que eu falei, vou ser sincera para vocês, viu? Deu uma audiência muito legal para mim, graças a Deus. Porque até para o meu professor, até para ele, eu tive que chegar e falar para as pessoas que não era minha, mas o que eu decifrei da empatia, eu vou ser bem rapidinho depois para vocês, para ver como você vai concordar, porque é muito simples alguém chegar para você e falar, nossa, preciso ter mais empatia com fulano de tal, né? Então, ao praticar a empatia, o respeito e o amor universal, podemos construir relacionamentos mais saudáveis e significativos. Em resumo, o estoicismo oferece um conjunto de ferramentas e princípios, certo? Então, gente, esse seria o estoicismo. Eu estou até pulando aqui porque tem muita coisa do estoicismo e não vale a pena para vocês, tá? Eu já vou pular direto para o ninguém te desrespeita, a não ser que você dê este poder à pessoa. Olha como eu fui uma pessoa que as pessoas me desrespeitavam ou abusavam. Porque o desrespeito, gente, não é só a pessoa falar com você, te xingar, não. Tem vários tipos de desrespeito na nossa vida. E a gente só permite quando a gente quer. Mas quando você passa a evoluir, quando você passa a estudar, buscar algum conhecimento, colocar em prática, que é o principal, aí você vai ver, poxa, o que eu fazia de errado, né? Por que eu fiz isso de errado? Mas é isso, tá? Então, só para lembrar um pouquinho da empatia, que depois vai chegar ali, eu tenho certeza que quem está aí desse lado não ouviu, vai entender só esse pedacinho pequenininho, porque eu não vou entrar, eu já fiz só uma live só falando da empatia para vocês, certo? Aí quem quiser voltar lá no YouTube lá, que vai achar legal. Tanto é que a chamada minha é, a empatia não é aquilo que você pensa, se colocar no lugar do outro. Bora lá, vamos lá, tá? Lá um dos exemplos que eu dei foi o seguinte, vamos supor, quem está do outro lado aí, ou qualquer outra pessoa, vamos supor que perdeu um filho, que não é o meu caso, graças a Deus, sim, mas eu preciso dar esse exemplo, que é um exemplo forte, dolorido e forte, certo? A pessoa perdeu um filho, tá? Eu dizer para você precisa ter empatia pelo sofrimento daquela pessoa. Não, pera aí. Eu preciso ter compaixão pelo que ela está passando. Porque se eu não perdi um filho, eu não sei qual é a dor daquele sentimento, certo? Eu não estou ali para sentir, eu posso ter sim uma compaixão por aquela pessoa, pelo aquele sofrimento que essa pessoa está passando no momento. É a mesma coisa, vamos supor, eu nunca na minha vida tive uma cólica renal, certo? Nunca tive. Aí a pessoa está lá gemendo de dor, está com dor, nossa, eu preciso ser mais empática, a pessoa está com dor, isso, aquilo, e está lá. Não, eu vou sim dar um carinho, vou dar atenção, vou ajudar se eu precisar, tá? Mas eu nunca tive cólica renal, tá entendendo a diferença? Então como é que eu vou me colocar no lugar da pessoa se eu nunca tive essa... é uma dor que dá vontade de enfiar a cabeça na privada e dar descarga para quem teve, certo? Então, eu tenho a compaixão. Agora, no meu caso, que eu perdi pai, perdi mãe, perdi os meus irmãos, perdi pessoas do meu relacionamento familiares, então eu sei o que é essa dor, eu sei o que é essa falta, eu sei o que é essa vontade de querer, de abraçar, de estar junto, de conversar. Eu sei o que é isso. Então, eu posso dizer que eu tenho empatia por aquele que realmente perdeu um pai, uma mãe, um irmão, está sofrendo pela falta dessa pessoa, com essa vontade, da mesma vontade que eu tenho. Tem dias que eu tenho muita vontade de conversar com a minha mãe. Aí eu converso assim, entendeu? Mas se uma pessoa que perdeu também chega para mim ou põe ali na internet, eu não vou julgar. Eu só preciso trabalhar isso, porque não adianta ter a pessoa todo dia na internet, com falta da minha mãe, com falta do meu pai, isso aqui, pelo amor de Deus, não precisa, também não acho necessário, mas cada um. Mas eu sei a dor que essa pessoa passa, porque eu sinto essa falta do abraço,
certo? Então, é isso que é empatia. Agora, o restante, para mim, não. A empatia é a compaixão. Eu tenho, sim, eu consigo sentir, sim, o que a pessoa está, mas tem uma compaixão por aquilo ali que ela está passando, mas está no lugar dela, não. Essa é a minha forma de pensar. Se alguém discorda, tiver algum outro exemplo, eu acho muito legal, porque aí a gente vai aprendendo também um com o outro, tá bom? Então, é isso. Então, dando continuidade nos princípios estoicos, né? Vamos agora explorar como aplicar essa sabedoria em situações desafiadoras do nosso dia a dia, especialmente quando confrontados com o desrespeito. Pergunta novamente, quem nunca se sentiu ignorado, menosprezado ou provocado? É difícil, né? Nesse momento, a nossa reação imediata, muitas vezes, é de revidar, de entrar no jogo do outro. Mas, e se eu te disser que existe uma forma muito mais poderosa de colocar essa pessoa no seu devido lugar, sem sequer levarmos a voz ou perdermos a nossa paz? Quem nunca teve numa mesa de reunião? Quem nunca teve quando eu digo mesa de reunião, pode ser mesa de trabalho, pode ser no nosso dia a dia, na nossa casa, pode ser num churrasco, num evento, mas a gente está ali numa mesa. Quem nunca passou por isso, né? A chave está em cultivar a arte do silêncio estratégico e em adotar comportamentos que, por si só, já são uma resposta contundente. É verdade, gente, é verdade. Vai por mim. Aí vai entrar aquela parte de como que a gente deve fazer com a pessoa, certo? Vamos direto ao ponto, com dicas, tá? Infalíveis, tá? O silêncio como muralha. Eu coloquei 3 dicas aqui, tinha muitos mais dicas para colocar, mas para não ficar muito longo, então eu coloquei 3 aqui, tá? A pausa estratégica, tá? O silêncio como muralha, porque depois tem outros. A pausa como estratégica, o silêncio reflexivo e o silêncio como respostas. Então, vamos lá? A pausa estratégia. Isso aí serve para nós, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, naquela reunião lá. Diante de uma provocação ou desrespeito, a primeira e a mais poderosa reação pode ser o silêncio. Não se sinta obrigada a responder imediatamente. Uma pausa, mesmo de alguns segundos, permite que você processe a situação com clareza e evita reações impulsivas das quais possa se arrepender. Essa pausa também desarma o agressor, que muitas vezes espera uma reação inflamada. O que acontece? Principalmente nós, tipo assim, eu sou muito 220. Então, aquela pessoa que já me conhece, sabe que eu sou uma pessoa meio 220. Aliás, eu era. Hoje eu já não sou mais tanto, tá? Mas eu já fui muito 220. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer ou piadinha, ou vai fazer alguma coisa, sempre alguma coisa que sabe que vai te afetar. A partir do momento que você começar a mostrar para essa pessoa que o que ela faz não vai te atingir, pode até atingir, tá, gente? É mentira da gente também dizer que não atinge, não, tá? Pode até, mas você não vai demonstrar. É isso onde a gente corta as pernas da pessoa. Se você olha bem, ali vai aparecer a parte onde a gente fala o olhar para a pessoa, que você desarma a pessoa, sabe? Isso aí. Por quê? Porque já conhece a nossa fraqueza, já sabe que a gente é 220 mesmo, que a gente vai dar uma resposta. E o quê? Para que os outros que estão ao nosso lado nos julguem. E essa pessoa que fez essa provocação é que vai passar pelo coitado ou pela coitada. Então, é onde a gente vai começar a aprender a fazer cara de paisagem. Aí vem o silêncio reflexivo. Use esse tempo para observar. Olha, gente, isso é muito legal. Vou ser sincero para vocês, tá? Olha só que legal isso daqui. O silêncio reflexivo, tá? Você vai refletir, fazer uma reflexão do outro. Use esse tempo para observar a pessoa, a sua linguagem corporal e suas intenções.
Muitas vezes o desrespeito nasce da insegurança ou da tentativa de exercer poder. Entender a dinâmica por trás da atitude alheia pode fortalecer sua capacidade de não se deixar abalar. O que você e nós precisamos fazer? Começar a observar o comportamento, a linguagem corporal dessa pessoa. Qual é a intenção que ela tem realmente? Quando a gente começa a observar, a gente parar, a gente falar menos do que a gente fala. Sabe aquilo que aparece uma outra vez eu passei na aula, quanto menos a gente fala, mais atenção a gente recebe, mais a gente passa a entender o outro. Então, aí quando você começa realmente a observar o comportamento do outro, nossa, e você vai ver outras dicas que tem aqui. O que a gente fala para essas pessoas? Meu Deus! O silêncio como resposta agora. Em algum caso, o silêncio em si já é uma resposta eloquente. Sim, você só olha com a cara de paisagem, né? Ela pode comunicar desinteresse, desaprovação, ou simplesmente que você não se sente compelido em entrar no jogo do outro. Sabe o tipo daquilo que você está, né? Esse silêncio pode ser profundamente desconcertante para quem busca uma reação. Sabe o tipo daquilo que você está naquela reunião que a gente passa, está todo mundo sentado e vê alguém, ou faz uma piadinha, ou faz uma coisa, você simplesmente cruza o braço. Mas, por mais... A gente precisa praticar isso em casa. Por mais que você tente revidar, você tenta pensar numa coisa boa, numa praia, alguma coisa. Não cruzar os braços e a gente fica assim, deixar demonstrar que a gente está com raiva, que a gente está assim. Não, é cruzar só os braços assim, fica olhando para cada pessoa. E se puder, não precisa nem rir, né? Porque senão provoca. Só um sorriso, entendeu? E deixa, você vai derrubar a criatura. Tá? Comportamentos que desestabilizam, tá? Aqui eu coloquei 5, tinham 10, coloquei 5. A serenidade inabalável, o olhar direto e firme, a objetividade cortante, o foco no essencial e o distanciamento estratégico. Vou falar desses daqui, só um minuto, gente, por favor. Eduardo tá aí, Félix tá aí, boa noite para vocês. É porque vai subindo, às vezes não aparece aqui para mim. Então, já aconteceu de pessoas, depois que eu acabo essa live, eu vou ver. Geralmente tem 258 visualizações, tá começando a aumentar, viu, gente? Eu só vou pedir para vocês a live aí, por favor, dá uma curtida para mim, põe um coraçãozinho para depois, quando eu mandar para o YouTube, para ele entender, tá? Que aí, de repente, você vai falar, eu não vou pôr, não estou gostando, aí eu vou fazer o quê, né? Mas, quebra o galho, vai colocando uns coraçõezinhos aí, que tá só me ajudando. Não precisa nem compartilhar agora, só se gostou, depois eu falo para vocês, dá essa força, compartilha. Até a hora que chegar eu conseguir colocar certinho no YouTube e não ficar essa vertical aqui. Tá bom? Eu chego lá. Essas lives minhas não eram para ser feitas pelo Face, eles tinham que ser feitos pelo YouTube, eu ia ter muito mais alcance. Mas até o momento não consigo, sinceramente, uma criatura de Deus para me ensinar. Já pedi, mas não aparece. Mas tudo bem. Vamos lá. Comportamentos que desestabilizam. Primeiro, a serenidade inabalável. Manter a calma e a compostura diante do desrespeito é uma demonstração de força interior. Uma expressão facial neutra, um tom de voz sereno, se houver a necessidade de falar, né, gente? Se não houver necessidade de falar, vamos ficar com aquela carinha de paisagem, né? E uma postura relaxada, é o que eu acabei de falar lá em cima, contrastam fortemente com a agressividade do outro, desestabilizando sua expectativa. Quer dizer, aquele outro que já nos conhece, sabe que nós somos estourados, quando ele começa a perceber a mudança no nosso comportamento, que ele não vai mais nos atingir, vai começando a desestabilizar a ele, e não a nós, tá?
Olhar direto e firme. Olha, eu vou aproveitar aqui, que é muito difícil o Eduardo estar aqui nas minhas lives, mas eu vou aproveitar, se é que ele está aqui ainda, né? Porque às vezes só fica aqui. Se tiver, só fala um boa noite, um oi, aí eu vou saber. Se não tiver, eu já estou falando dele do mesmo jeito. Exemplo, olhar direto e firme. O Eduardo tem um olhar que ele sorri pelo olhar, ele fala com o olhar, ele chora com o olhar, a raiva é pelo olhar, tudo dele é pelo olhar. O olho dele é azul, dá um diagnóstico inteirinho de uma pessoa. Ele olhou para a pessoa, você já sabe, tá? E principalmente quando tem que ser muito sacana com os outros, aí é pior ainda, entendeu? Aí você já conhece pelo olhar, que vem coisa ali, tá? Se você estiver assistindo, dá só um oizinho aí, só para eu saber, nossa, está falando de mim. Pronto, é de você mesmo, tá bom? E o Félix também. Olhar direto e firme, encarar a pessoa nos olhos, sem raiva ou agressividade, mas com firmeza e confiança, pode comunicar que você está ciente do desrespeito e não se intimida. Olha que lugar, que legal, gente. Esse contato visual assertivo pode fazer com que o agressor se sinta desconfortável. E é verdade, ele se sente desconfortável. Entendeu? Mas que pena, acho que eles não estão aí então, já foram, mas não tem problema nenhum. Né? Acho que Eduardo e o Félix já foram embora, tá? A objetividade constante, certo? Deixa eu ver. Não só. A objetividade cortante. Se precisar se manifestar, faça de forma concisa, objetiva e focada nos fatos, sem entrar em discussão emocionais. Uma resposta como: entendo o seu ponto de vista, mas não concordo com a forma como você se expressou. Não tem problema nenhum, você pode falar isso se você quiser. Ou, essa não é uma maneira apropriada de se dirigir a mim, mas educadamente, entendeu? Calmamente. Baixo. E quanto mais baixo a gente fala, mais o outro ouve. Não é aquele ditado, né? Isso demonstra clareza e assertividade sem perder a compostura. Que o que é o que o outro quer, que nós perdemos a nossa compostura. Então, é onde a gente não deve deixar, onde a gente precisa praticar. E enquanto eu estou falando, vocês vão pegam um papelzinho, um caderninho, porque eu vou passar um exercício aqui. É o exercício da gente aprender, tá? O distanciamento estratégico. Em algumas situações, a melhor resposta é o afastamento. Se a interação se tornar improdutiva ou excessivamente desrespeitosa, retira-se da situação com calma e dignidade. Isso mostra que você valoriza o seu bem-estar e não se dispõe a tolerar comportamentos inadequados. Muito legal, gente. É o que a gente precisa. É o que eu aprendi, é o que eu estou aprendendo, é isso que eu estou colocando em prática. Isso está me fazendo muito bem, tá? Então, vamos abordar agora as nuances dos relacionamentos pessoais e no ambiente de trabalho. Apesar que tudo isso que eu estou falando aqui, e o que vem para cá embaixo aqui também é para o nosso ambiente de trabalho e o pessoal. Aqui só manda diferenciar, tá? Mas, para mim, é válido para tudo, tá? Relacionamentos pessoais. Navegando pelas águas do desrespeito. Em nossos relacionamentos pessoais, seja com familiares, amigos, parceiros, o desrespeito pode se manifestar de formas muitas vezes carregadas de emoção e historinhas progressas. Sabe aquelas histórias, que no meu tempo, isso, aquilo, tudo no meu tempo, isso, aqui. Então, uma forma desrespeitosa. Às vezes a gente quer dar exemplo, a gente não pode. Mas, enfim, né? Então, exemplo, ignorar sua opinião. Olha só, isso aí não é só no pessoal, não. Tanto que ali no post eu coloquei uma rodinha, né? Coloquei a foto da família e coloquei o pessoal de terno no trabalho.
ignorar a sua opinião. Em uma conversa familiar, você expressa um ponto de vista e é completamente ignorado, como se não tivesse falado. Já aconteceu com algum de vocês? Você está querendo expor seu ponto de vista e parece que você é totalmente ignorado. Ali embaixo depois vai estar a resposta que a gente precisa para isso daí, tá bom? Comentários depreciativos disfarçados de brincadeira. Foi a outra live que eu fiz também a respeito das brincadeiras. Todo cuidado. A boca fala o que o coração sente, certo? Um amigo faz comentários sobre a sua aparência ou sua escolha de vida. Sempre com um tom de, é só uma brincadeira, relaxa. Quem nunca passou por isso? Quem de nós já não falou isso para alguém também? Certo? Não é só o que a gente recebe, também é o que a gente entrega. Então, nós falamos aquilo que estava dentro do nosso coração. Às vezes a gente só não teve a oportunidade. E nessas brincadeiras a gente achou a oportunidade e falou para atingir o outro. O outro falou isso, não tinha oportunidade. Mas essa pessoa não era assim, não era desse jeito, não falava esse tipo de coisa. Não, a pessoa era assim. Ela só não teve oportunidade de te falar. Escolheu um momento certo para te atingir, para te magoar, para te ferir. Mas isso já estava dentro do coração. É por isso que, como está limpo, a boca fala o que o coração sente. E isso é bíblico, né? Então, é verdade. Não existe essa. A pessoa não era assim, ela era assim, tá bom? Exatamente quando a gente está numa reunião, alguém fala, nossa, mas fulano de tal não era dessa maneira. Você viu como essa pessoa... Se você estiver numa reunião, um acontecimento, alguma coisa, essa pessoa ficou assim, não, você responde. Era assim. Só não teve a oportunidade de falar ou fazer isso agora. Sabe? Sabe o tipo daquela brincadeira, como que é? A ocasião fez o ladrão, mais ou menos, é mais ou menos isso. A minha boca falou aquilo que estava dentro do meu coração, tá? Então, interrupções constantes. Não sei se alguém já passou por isso, né? Em uma conversa com seu parceiro, com um colega, ou seja lá com quem for, seu chefe, seu amigo, isso aqui, numa reunião, você nunca consegue terminar uma frase, sendo constantemente interrompido. Às vezes você está falando alguma coisa, você vai fazer... E aqui eu vou passar agora embaixo, tá? Vamos lá ver o que a gente vai falar. O outro vem dar uma interrompida. Sempre com algum jeitinho de te interromper você. Sempre com uma brechinha de querer aparecer ou brilhar. Vai dar um jeito de interromper. Então, como agir com silêncio e comportamento estratégico nessas situações, tá? O silêncio que questiona. Quando sua opinião for ignorada, não se apresse em repeti-la com mais veemência. Fica na sua. Deixa, vou ignorar. Um silêncio seguido de um olhar direto para a pessoa que ignorou pode ser muito mais eficaz. Sabe aquele olhar 43 já saindo e indo embora, né? O Paulo Ricardo, entendeu? Só um olharzinho assim. Então você não tenta repetir, não. Se a conversa prosseguir como se nada tivesse acontecido, te ignorado, é como você estava falando ali, entendeu? Te ignorar e a conversa, você continua na sua. Se nada tivesse acontecido, você pode com calma dizer, tá? Percebi que a minha colocação não foi considerada. Gostaria de saber o porquê. Dá um tempinho, deixa, tá? Deixa a conversa rolar, deixa as coisas acontecerem. Você vai dando, e depois você faz essa pergunta, se você sentir necessidade que deve ser feita. Mas é a pergunta ideal que nós devemos fazer. Gostaria de saber o porquê. Com calma, sem briga, notar que o nosso comportamento mudou. A pior coisa do ser humano que gosta de nos agredir, que gosta de nos desafiar em algum momento da vida, é começar a perceber a mudança do nosso comportamento. A pessoa chega até medo de você. Tá? Em que situações essa pergunta pode ser eficaz? Né? Que eu falei, gostaria de saber o porquê.
Então, em qual circunstância ela vai ser eficaz, tá? Busca por clareza e entendimento. Se você realmente quer entender por que a sua opinião foi ignorada, e busca uma comunicação mais aberta e construtiva. Isso é, se você realmente quer saber por que ela foi ignorada. Às vezes também, a gente não está, dependendo do que for, a gente toca o barco, sabe? Mas aí você pensa, né, num outro tipo de comunicação, alguma coisa mais construtiva, tá? De repente o outro ignorou, mas também às vezes o outro não percebeu. Existe tudo, esse caso também, existe até o caso da pessoa não ter percebido que te ignorou. Ou eu ignorei o outro. Às vezes a gente também nem percebe, passa despercebido. Então, às vezes, nesse caso, a gente for tentar conversar e fazer perguntas. Por quê? Certo? Aí a gente está pronto também para escutar algumas coisas, né? Estabelecimento de limites, tá? Se o padrão de ignorar suas opiniões é recorrente, aí que entra o caso. Se toda vez é a mesma coisa, você está na reunião, você está falando, isso aí é recorrente, você está sendo ignorado, fazer essa pergunta de forma calma e assertiva pode sinalizar que você não tolerará mais essa atitude. Então, às vezes, é o que eu falei, passa-se despercebido. Às vezes a pessoa realmente não notou que que ignorou. Às vezes passa, você está no churrasco, está conversando, isso aqui. Aí você fala, putz, mas você chega ali e chama a pessoa. Fala, pô, eu estava falando, o que aconteceu? Por que você... Às vezes a pessoa fala, nossa, realmente... Mas você sabe quando a pessoa, alguém te ignora ou não. Em ambientes onde a comunicação aberta é valorizada, ou deveria, né? Em um ambiente familiar ou profissional teoricamente saudável, essa pergunta pode abrir um diálogo produtivo. Então, aquela pergunta, às vezes, dependendo do ambiente, ela pode abrir algo produtivo. Aí a pessoa pode chegar e falar para você, ou você falar para a pessoa, poxa, nossa, eu falo, olha, a próxima vez fica mais atento, toma cuidado. Por isso que a escuta, né, ativa, né, uma leitura atenta. Então, tudo isso pode acontecer, não custa a gente perguntar, certo? Em que situações pode ser menos eficaz ou até contraprudente fazer essa pergunta, tá? Primeiro, eu vou até tomar um golinho aqui, tá? Com pessoas que não vale a pena fazer essa pergunta, tá bom? Com pessoas manipuladoras ou com histórico de comportamento abusivo. Então, tem pessoas que já são manipuladoras, que têm um comportamento já abusivo com os outros, não vale nem a pena você entrar. Nesse caso, a pergunta pode ser ignorada, usada contra você ou gerar mais manipulação. Ó, a pessoa que é manipuladora, ela consegue mesmo. Ela consegue, de repente, colocar outras pessoas contra você. Então, se você já conhece o caráter, já sabe como essa pessoa é, tem certas coisas que não valem a pena. O silêncio e o distanciamento podem ser muito mais seguros, tá? Em discussões acaloradas, se a atmosfera já estiver carregada de emoção, fazer essa pergunta pode ser interpretado como uma acusação e intensificar o conflito. O que vai acontecer? Se a gente faz uma pergunta dessa, que eu falei, vai acabar caindo contra nós mesmos, tá? Esperar um momento mais calmo para abordar a questão pode ser mais estratégico. Então, aí depende, né? Ou a gente encontra esse momento, ou não encontra ele, tá? Ou a gente faz, ou a gente não faz, ou nós ignoramos quem nos ignorou, né? Quando você já tem clareza sobre o motivo, que ele já é desrespeitoso, tá? Se a intenção de ignorar for óbvia e maliciosa, dar voz a isso pode dar ao agressor a atenção que ele busca. Se a gente já sabe que a pessoa é desrespeitosa, que essa pessoa, é óbvio que essa pessoa é maliciosa, que essa pessoa é ruim, entendeu? Então, isso aí a gente está dando a atenção que ele está buscando.
Porque se a gente for ter algum tipo de reação, quem vai se passar por ruim é nós. Quem vai passar por estressado somos nós. Nós seremos os desrespeitosos. O silêncio que demonstra seu desinteresse em participar desse jogo pode ser mais impactante. A pessoa... Gente, eu estou falando porque eu já passei por isso uns tempos, tá? A pessoa parece que tem vontade de se suicidar. A raiva da pessoa é tão grande que você tem que chegar em casa, rezar 10 Pai Nosso, 15 Ave Maria, entendeu? Porque não vai aguentar o seu comportamento, o seu silêncio, tá? Em ambientes profissionais extremamente... Aí vem o perigo, tá, gente? Olha lá. Para quem trabalha, tá? Em ambientes profissionais extremamente hierárquicos e tóxicos, onde tem alguém acima de nós, mas aquele ambiente já está ficando pesado de vez em quando, em algumas reuniões. Em culturas de trabalho onde questionar a autoridade é mal visto, essa pergunta pode gerar retaliações. Avalie cuidadosamente o risco e o benefício. Então, a gente também toma cuidado para quem tem chefe, quem tem patrão, que tem alguém acima de você hierarquicamente, né? Acho que assim que fala. Então, a gente também precisa tomar cuidado com isso, tá bom? Alternativos a perguntas imediatas. O silêncio prolongado. Deixar o silêncio pairar após ser ignorado pode, por si só, gerar desconforto no outro e fazê-lo perceber a falta de consideração. Tá? Mudar de assunto com naturalidade. Demonstrar que a falta de consideração não te afetou. E seguir em frente com a conversa pode ser uma forma de desarmar a situação. É o que a gente precisa. A gente não dá linha, sabe, para a pessoa. Vamos tentar mudar. Ah, mas é muito difícil. Do jeito que a bola vem, eu vou chutar. É assim que fazem. Não tem que chutar a bola do jeito que vem, não. Começa a praticar, que você vai ver como é bem melhor. Observe a dinâmica. Às vezes é mais útil observar o padrão de comportamento da pessoa, que nós falamos lá em cima, antes de confrontá-la diretamente. Isso pode te dar mais informações para uma abordagem futura, se necessária, lógico, né? Vamos lá, tá? Vamos resumir. A pergunta, gostaria de saber o porquê? Aquela pergunta. É uma ferramenta que pode ser usada com discernimento. Avalie o contexto, a pessoa envolvida e seus objetivos antes de optar por ela, tá? Então, isso é só aquele resumo, tá, gente? Em algumas situações, sempre a gente está batendo na mesma tecla. O silêncio estratégico ou uma mudança de foco pode ser a resposta mais eficaz para preservar a sua energia e alcançar seus objetivos. A serenidade que desarma, que é a brincadeira, né? Diante de comentários depreciativos, não reaja com raiva imediata. Eu sei que cada caso é um caso, mas a gente está aqui para falar, faço o que eu mando, faço o que eu faço. Bom, né? Eu recebi isso, eu passo aqui também. Um sorriso levemente irônico, seguido de um silêncio, pode deixar o brincalhão desconfortável. Isso é real. Gente, se a situação persistir, uma resposta calma e direta como: não considero isso engraçado, sabe? Direto para a pessoa. Se ela for fazer outro tipo de brincadeira com você, que é só brincadeirinha, se desarma a pessoa na frente de todo mundo, calmamente, sem gritar, olhando e baixo. Pode ter certeza, todo mundo vai ouvir, tá? Ou, prefiro que evite esse tipo de comentário comigo. Estabeleça limites, sem entrar no tom de provocação. Você não precisa provocar, é só você dizer isso. Tem pessoas que necessitam, existe tipo de pessoas que a gente ignora, que a gente deixa para lá, que a gente só olha e sai.
E tem pessoas que você já tem que colocar no seu lugar. Fala assim, é isso aqui, eu não vou admitir isso aqui, daqui você não vai passar mais, ponto. Baixo sempre. A compostura que valoriza as suas conquistas. Ao ter suas conquistas minimizadas, evite a defensiva. Mantenha uma postura orgulhosa e confiante. Você pode simplesmente dizer, estou muito feliz com essa conquista. Sabe quando você conquista alguma coisa? Quando você faz alguma coisa e você quer apresentar isso para as pessoas e você é totalmente ignorado. Quem nunca passou por isso? Às vezes você está falando alguma coisa isso aqui, e não te dando atenção. Tá? É isso. Aí está ali, ó, estou muito feliz com essa conquista, pois Deus mandou bastante esforço da minha parte. O silêncio após essa afirmação permite que o outro reflita sobre a sua própria atitude. Às vezes, você está numa roda, você está falando para alguém, ou alguém, né? A gente está falando isso, mas é para a gente também colocar um pouquinho, né, no sentimento do outro. O outro está te contando algo, está te falando algo, e nós ignoramos. Então, cuidado, né? A paciência que educa. Diante de interrupções constantes, espere a pessoa terminar de falar. Se é que essa pessoa vai terminar de falar, né? Tem gente que ouve só por Deus na causa. Então, com calma, retorne seu raciocínio dizendo, como eu estava dizendo antes, ou... Ai, gente, isso já aconteceu, tá? Como eu gostaria de concluir meu pensamento, você pode... Deixa a pessoa, quando eles vão te cortar, deixa a pessoa falar. Aí você volta, aí você vai derrubar a pessoa, sabe? Essa atitude demonstra que você valoriza a sua fala e não se deixará ser silenciado. Deixe ser cortado, não tem problema nenhum. Vão te cortar, vão te ignorar isso. Deixa a pessoa terminar de falar. Não é só repetindo. Se é que essa pessoa vai terminar de falar mesmo. Aí você simplesmente fala isso. Gostaria de concluir meu pensamento. Deixa a pessoa falar. Você vai derrubar a pessoa. Mas não tem outra, né? O ambiente profissional. Desarmando provocações com elegância. Tudo isso que eu falei em cima que se diz do pessoal, é quando a gente está numa rodinha da família, num network, isso aqui. É tudo isso, mas para mim é levado para a nossa vida profissional. Tudo que está aqui, para mim, é pessoal e profissional. No ambiente profissional, as provocações podem ser mais sutis. Ou, em algum caso, surpreendentemente diretas. Ou ela é sutil e, às vezes, ela já vem direto em você, né? A chave é manter o profissionalismo e não se deixar levar por reações emocionais. Não deixa. Gente, se controla. Tenta, tá? Você vai falar, é difícil, você consegue. E eu estou tentando. Eu já falei isso. Eu estou nascendo e eu estou num processo de evolução. Eu estou nascendo, acabei de sair. Saiu o ovinho assim, saiu. Eu estou começando. Tá? Eu estou nesse processo de evolução. Certo? A gente vai conseguir. Provocação explícita. Durante uma reunião, um colega faz um comentário sarcástico sobre a sua apresentação ou sua área de atuação, buscando diminuir sua credibilidade perante os outros. Aí depois eu vou falar para vocês como a gente deve agir aqui embaixo, tá? Provocação camuflada, ou duvido que tenha um que fala, eu nunca passei por isso. Em uma troca, não precisa ser só em troca de e-mails não, tá? Em uma troca de e-mails, um colega copia várias pessoas em uma crítica velada. Eu já expliquei para vocês o que era crítica velada na outra live, tá? Tipo assim, passiva-agressiva, né? Aquela pessoa, vamos, tipo assim, que fala assim, né? Nossa, você tá tão bonitinha com esse vestido, escondeu bem a sua barriguinha. Mais ou menos isso. Tá? E daí para frente, depois talvez um dia a gente só fale sobre a crítica velada. Tá? Então vamos lá. Em uma troca de e-mails,
uma colega copia várias pessoas em uma crítica velada do seu trabalho, sem direcioná-la diretamente a você, mas com a clara intenção de te expor. Vai lá, a pessoa passa um e-mail, fala alguma coisa, perante, escreve alguma coisa, dando a entender, não vai citar o teu nome, não vai falar que é fulano de tal, entendeu? Mas vai dar para entender que é a respeito de você. Então, é isso daí. Aí a gente vai explicar ali, tá? Ignorar suas contribuições. Em uma discussão de equipe, suas ideias são constantemente ignoradas ou atribuídas a outros. Jesus, quem aqui nunca teve algum tipo de ideia, que a gente vai passar ali como que a gente vai agir, né? É quem teve algum tipo de ideia e de repente não foi ouvido. Aí, de repente, numa outra reunião, a outra pessoa aparece com palavras diferentes, do mesmo, mas simplesmente copiando a tua ideia. Aí, essas ideias foram atribuídas ao outro. A gente vai falar aqui. Como agir com silêncio e comportamento estratégico? Diante da provocação explícita que estava lá em cima, que nós falamos, certo? Sempre. É difícil? Mantenha a calma, não revide no mesmo tom. Um silêncio breve pode processar a informação, seguido de um olhar direto para o provocador. Pode ser o suficiente para desestabilizá-lo. Gente, para nós que somos meio dos anos 20, isso ia ser muito desafiador, muito difícil, mas a gente consegue. Você consegue. Se eu conseguir, você consegue. Tá? É lógico que, às vezes, você pode, então, responder de forma objetiva. Agradeço seu comentário. Poderia ser mais específico sobre o ponto que você levanta? Ou entendo que temos perspectivas diferentes. Podemos discutir os dados que embasam minha apresentação? Então, vai ter as formas que a gente vai responder. O foco dos fatos e a solicitação de detalhes forçam o provocador a sair da generalização e da agressividade. Por isso que a gente fala, pega o papel, pega a caneta, entendeu? Diante de provocação camuflada, que é aquela do e-mail, da cartinha, evite responder no mesmo canal de forma impulsiva, tá? Deixa eu tomar minha água, gente, com licença. Nossa, era véspera de feriado, podia ser bem um bom vinho, né? Caramba. Analise a situação com calma. Se julgar necessário, procure o colega em particular para entender a motivação do e-mail. Por que ele fez esse tipo de coisa? A gente fala e-mail aqui, tá, gente? É o que tá. Mas não precisa ser e-mail. Hoje em dia, tem vários canais que são feitos. Facebook, Instagram, WhatsApp. Então, aqui a gente só está dando um exemplo, tá? Aí, o que você pode dizer? Uma abordagem como: percebi que você incluiu várias pessoas naquele e-mail sobre o projeto lá que você fez, tá? Gostaria de entender melhor suas preocupações com que possamos alinhar expectativas. Pergunta para a pessoa qual que é a preocupação, o que é que pode ajudar para você poder desestabilizar essa pessoa. Então, demonstra profissionalismo e busca a resolução do problema de forma direta, sem expor a situação a um debate público desnecessário. Em alguns casos, o silêncio e a continuidade do seu trabalho falaram por si só. Então, há casos que a gente precisa chamar a criatura de Deus, para a gente perguntar para essa criatura, né? O que está acontecendo, o que você pode imaginar, o que você tem então de melhor para oferecer naquilo que você me expôs a outras pessoas. Você tem alguma coisa que você possa melhorar, a me ajudar, para você
destabilizar a pessoa, entendeu? Sempre com calma, né? Diante da ignorância de contribuições. Se suas ideias forem ignoradas em uma reunião, espere o momento oportuno e retorne seu ponto com clareza. Aquele caso que nós falamos. Gostaria de voltar à ideia que eu mencionei anteriormente sobre... Tá? Aí você vai, sabe, de repente já tem um advogado aí, eu posso estar falando coisa errada, mas eu acho que eu aprendi assim, sabe, tipo, quando você quer falar o data vênia, né? Deixa eu dar, agora é minha vez de falar, né? Então, pois acredito que ela pode contribuir. Não deixe de apresentar o teu projeto, não deixe de fazer. Aí você explica, porque ela pode, né, contribuir para, sei lá, o benefício de alguma coisa. Se a ideia for atribuída a outro, você pode com serenidade dizer: a situação que eu estava tentando descrever e que talvez não tenha sido clara é a seguinte. Então, às vezes você coloca uma ideia, você falou alguma coisa, sabe por isso que a gente fala ideias, alguns projetos, boca fechada, boca de siri, cuidado com o que a gente fala, entendeu? Porque essa ideia pode ser copiada e ela pode ser levada para outra pessoa, como se a outra pessoa tivesse a criação dela. Então tem que tomar todo cuidado. Por isso se fala, a situação que estava tentando descrever na reunião é que talvez não tenha sido clara. É a seguinte, aí você fala do seu projeto todo para a pessoa, tá? Reafirmar a sua autoria de forma serena e sem acusação direta. Você gentilmente lembra que aquela ideia já havia sido levantada por você. Vamos supor, uma semana atrás, ou vamos supor um mês atrás, sei lá, em alguma reunião, nós falamos, a gente já tinha posto aquela ideia. Isso aqui a gente está falando na área profissional, tá? Mas a gente pode levar, eu acho que a gente pode levar isso por um caminho também, até familiar, ou de alguma coisa, alguma decisão que vai ser tomada, certo? Então, às vezes acontece dessa ideia que você passou e depois vão tentar fazer uma outra reunião para falar daquilo que o mês passado, que tem lugar que é assim, né? Que foi exposto na reunião, aí se perdeu. Aí sempre batendo na tecla que essa ideia foi tua, tá? Sempre. Mostrar confiança e profissionalismo. Ao invés de se exaltar ou acusar, você mantenha calma e apenas relembre o fato. É o que eu acabei de falar. Relembra que lá na reunião eu que dei essa ideia, eu que falei, certo? Tá. Em ambos cenários, pessoal e profissional, a chave é lembrar que sua reação é a sua escolha. O silêncio estratégico é uma postura controlada. Não apenas protege sua saúde mental, a nossa saúde mental, né? Mas também demonstra maturidade e força, muitas vezes causando um impacto muito maior do que uma resposta impulsiva. Lembre-se, gente, o objetivo não é vencer a discussão no calor do momento, mas sim preservar a sua paz interior e demonstrando sua força através da sua postura e da sua capacidade de não se deixar abalar. Nós precisamos começar a aprender a mostrar para as pessoas que elas não estão nos tirando do nosso controle. Principalmente quando pessoas nos conhecem. Sabe que nós éramos para ver o curto que nós somos? Quando a gente começa a mudar, aí você também se prepara, porque você vai começar a afastar um monte de pessoas do seu lado. Verdade. As pessoas gostam, de repente, de pessoas que não. Essa pessoa, ele se exalta à toa. Aí a outra pessoa, como disse aqui, é o que se passa por vítima. Tá? O silêncio e a serenidade são armas poderosas que desarmam o agressor e reafirmam seu autocontrole. Hoje, eu não consigo, eu acho, porque eu acho que não tá mais aí, senão eu ia pedir para ele. Hoje nós vamos escrever uma coisa ali,
ele sempre escreve lá no grupo lá, que às vezes eles se calam para não mostrar que... eu não sei, vou tentar pegar. Às vezes não, às vezes é melhor a gente se calar. Eu não consigo lembrar o que é, mas depois eu vou colocar a minha opinião aqui. Não devemos permitir a continuidade do desrespeito. Em algum momento, com serenidade e firmeza que discutimos, precisamos estabelecer limites claros. Podemos sim dizer, não me dirija a palavra nesse tom. Geralmente é os pais que falavam pra gente isso, né? Não fale assim comigo, mas não. A gente pode falar para os nossos coleguinhas também, certo? Ou não aceito ser tratado dessa maneira. Com calma. Baixo. Essa não é uma escalada de conflito, mas sim uma declaração do nosso valor e do nosso direito a sermos tratados com dignidade. Mas certo? Baixo. É vital que não precisamos buscar aprovação em absolutamente nada de quem não nos respeita ou não nos tem em consideração. Nós não precisamos da aprovação de nada dessas pessoas. Para nada. Pessoas que não têm um pingo de respeito com nós, não respeitam nada. Não. Eu não preciso de aprovação dessa pessoa, você não precisa da aprovação dela para fazer nada, certo? Gastar energia tentando agradar aqueles que nos ignoram ou só nos procuram por conveniência é um desperdício do nosso tempo e da nossa energia emocional. Gente, mas é verdade. Gastar energia com pessoas que só acham que você só na sua utilidade e quando você não tiver utilidade nenhuma, certo? Precisamos estar atentos a esses padrões de comportamento e nos afastar de relações onde só somos valorizados quando somos úteis. E não é verdade? Quantas pessoas que só procuram por nós com a nossa utilidade? Não procura para falar de uma bobeira. Quando eu falo bobeira, é bobeira mesmo, gente. É dividir alguma coisa, é dividir a sua comida, é dividir o que eu fiz de bobeira, uma coisa boba que eu falei, entendeu? Dividir a alegria, ou talvez também a tristeza, uma burrada que você fez. Nosso valor não depende da opinião de quem não nos respeita. A verdadeira força reside em nossa capacidade de mantermos a nossa integridade e estabelecermos limites firmes, protegendo a nossa paz interior acima de qualquer coisa. Tem um exercício aqui, esse exercício é legal para a gente finalizar, tá bom? Então, se vocês puderem, se vocês quiserem, ou se depois vocês assistam, quem conseguir guardar, vai ser muito legal para fazer. Eu fiz muito esse exercício, pode ter certeza, eu fiz bastante, tá? Tem um caderno ali. Eu fiz muito. Começa a, não só pela live aqui, eu chamo de live aula, começa a adquirir esse hábito, e o que eu não tinha também. Por isso que é bom. Sabe quando a gente fala compartilhar? Primeiro, vamos lá. Para mim não esquecer, dá um likezinho aí para mim, gente, um coraçãozinho, por favor. Quando a gente fala compartilhar, sabe mais ou menos assim, poxa vida, eu tô comendo eu tô com você e eu tô comendo fiz um risoto aqui gostoso, fiz uma comida gostosa, alguma coisa gostosa, isso aqui. Aí eu pergunto para você, você quer? Como ele é muito bom, eu quero compartilhar com você, quer experimentar? Olha, tá bom demais isso aqui, certo? Se é bom mesmo. Tudo bem, você ofereceu, você quer compartilhar. Agora, se a pessoa vai querer ou não, aí já é um problema de cada um, entendeu? A gente está aqui para a gente poder compartilhar, para a gente poder entregar, a gente compartilhar, porque tem pessoas que são muito, sabe aquele ditado que diz que elas são muito obesas de conhecimento? São obesas de conhecimento, mas não colocam em prática, sabe?
Então, é por aí. Então, a gente começa a mudar. A gente vem aqui, tenta dividir com vocês o máximo que a gente pode daquilo que está aprendendo. Aí, cada um segue. Se quiser, segue. Se não quiser, tá bom? Então, agora, para começar com o exercício aqui, para a gente finalizar, só quero falar uma coisa para vocês. E eu tenho que falar em todas as minhas lives, enquanto ele for. Já são quase 9 meses que ele é meu parceiro, a WR Autopeças de Guará. Quem aí de vocês tem carro, tem moto? Gente, a WR Autopeças está lá. Está em Guaratinguetá. Saiu da rodoviária. Quem é da cidade próxima a Guaratinguetá? Saiu da rodoviária, sentido Aparecida do lado esquerdo. Mas você não precisa ir comprar nada lá. Você pode comprar no conforto da tua casa. Você não precisa nem sair da tua casa. E eles entregam na tua casa muito rápido e não é cobrado frete. Ainda tem isso ainda. Então, vai por mim, tá bom? wrautopeças.com.br. E mais uma coisa que eu vou pedir para vocês. Talvez amanhã ou depois, não sei. No dia 22 de maio, eu vou estar fazendo um workshop na Faculdade Uninter de Lorena. São duas coisas, tá? Para não dizer que ele é totalmente gratuito, a gente vai pedir um valor simbólico de R$30. E quando tiver um casal, mais uma outra pessoa da sua família, por R$50. Porque a gente tem logística, a gente tem material didático, a gente tem coffee break, tem algumas pessoas que nos ajudam, mas às vezes a gente tem que pôr o dinheiro também. Esse é para AD Carvalho, falei com o Elcio hoje, eu falei para ele que ia falar na live sobre isso. Ele sempre contribui com alguma coisa, com copinho, pratinho, garfinho, está sempre pronto ali. As pessoas que forem participar, mais 1 quilo de alimento só, para nós podermos doar para o abrigo de Maria de Nazaré, da cidade de Lorena. Tá? Então, seria R$30 por pessoa. Se for um casal, se for alguém da família, pai, mãe, filho, mãe com irmã, isso, aquilo, R$50. E mais 1 quilo de alimento para o abrigo de Maria de Nazaré. Tá? E já recebi o ofício deles, fui muito bem acolhida quando eu falei para eles, eu sabia. Aí tem uma coisa, depois talvez na outra semana eu vou escolher um dia só qualquer, vou pedir para uma pessoa lá do abrigo, uma outra pessoa que estava lá, para nos ajudar, porque foi passado para mim. Gente, eu não estou saindo muito do tema da aula não, tá? Do exercício, mas eu preciso falar isso porque é um comprometimento meu com eles. Que não é só alimentos que eles precisam, certo? Eles precisam de presto-barba, sabonete, acho que desodorante. Eu sei que certas coisas é muito pessoal, por exemplo, um cheiro de desodorante é muito pessoal, uns gostam, outros não gostam. Mas, enfim, eu vou fazer uma live para falar sobre isso antes do dia 22, certo? Para as pessoas quiserem, porque eu só estou dependendo de uma outra pessoa para poder, se eu vou receber esse patrocínio ou não, para eu poder fazer esse post e jogar para vocês, certo? Então é isso, dia 22 de maio, na Faculdade Uninter, a partir da 1h da tarde até as 6 da tarde, começa 1h30, tá? Vai ter esse workshop, e R$30 por pessoa, um casal, um amigo, um parente, irmã, irmão, isso aqui fica por 50, e 1 quilo de alimentos para ajudar ao abrigo de idosos Maria de Nazaré, certo? Então, agradecimento já de antemão para o AD Carvalho, da Padaria do Gaúcho, também ali na Rua Sergipe, em Lorena, que também nos ajuda sempre com alguma coisa do coffee break, porque esse valor já está incluso o coffee break também, certo? Material didático também. Então, já está incluso essas coisas. A Sicredi também, que me arrumou alguns blocos de anotações, que vai ser passada para as pessoas. Depois, a respeito de outros patrocínios que eu consegui, eu vou passar. Então, é isso aí. Quem já, de repente, de antemão, fala, Rosana, faz a reserva para mim. Ó, tem um amigo que, para não dizer que é de graça, R$30 por pessoa, gente, a gente está aguardando vocês. Agora, bora lá para o exercício. Faça esse exercício, faça. E quem tiver aí e gostou, eu pergunto, não sei se o Eduardo, o Félix, o pessoal que está aí,
Não dá, às vezes vai subindo aqui para mim, tá bom? Mas deixa eu só dar uma parada aqui só para conferir, tá bom? Neide Diógenes, aqui para mim está como se o Eduardo e o Félix estivessem aqui, tá bom? Agora, se vocês estão, caramba, fala para mim, eu tava assim, entendeu? Para mim, ele não vai subindo. Rosângela tá aí também, aparecendo aqui agora. Então, só dizendo, às vezes não aparece todo mundo aqui para mim, só vou saber isso depois. Bora lá, exercício? Quem tá animado? Coraçãozinho aí para ajudar, tá bom? Olha, gente. E pode alguém dizer que tá aí, só escrever, mesmo não aparecendo, ou depois eu ver, gostou, não gostou, tá gostando, não tá gostando, põe um coraçãozinho. Esses exercícios práticos são fundamentais para internalizar os aprendizados. Alguns para a vida pessoal e profissional, focados em desenvolver a capacidade de não reagir ao desrespeito e manter a compostura. É tudo aquilo que nós falamos. Então, bora lá para o exercício. Se você quiser pegar a caneta, depois volta a fita aí, né? Volta a fita. Qual que é o objetivo desse exercício? Tá? Desenvolver a consciência das suas reações automáticas ao desrespeito e praticar a pausa estratégia do silêncio. Tudo aquilo que nós falamos. E, nossa, e como nós falamos, hein? Carambola. Vamos lá. Retrospectiva da semana. O que você vai fazer? Pode ser retrospectiva da semana, pode ser retrospectiva do dia, fica a critério seu. O importante é o teu caderninho, tá? Ao final de cada dia, ou final da semana, fica a critério de cada um, reserve alguns minutos para recordar situações em que você se sentiu desrespeitado, ignorado, ou menosprezado em suas interações pessoais, com a família, com o amigo, com o vizinho, com o dono do bar, do supermercado. Não interessa. Você marca lá, tá? Porque aí a gente vai estar falando depois. Aí o que você vai fazer? Gente, isso é libertador, acredita no que eu estou falando, tá bom? É libertador. Identifique a reação. Para cada situação, anote qual foi a sua reação imediata. De algo que te falaram, de algo que te feriu. Então, qual que foi a tua reação? Anota. Você respondeu impulsivamente? Aí você vai colocar sim ou não, porque depois você mesmo vai fazer a sua análise. Você se sentiu irritado por dentro, mesmo sem expressar? Oh, quem nunca de nós, né? Você tentou se justificar ou não? Por isso que está falando ali, mas eu vou ter que escrever isso no caderno? Vai, porque isso é aquela parte que eu falei para vocês, é onde você vai aprender a resiliência. Ser resiliente. Colocar a mão no teu colchão e ele voltar. Quem estava aqui na live comigo desde o começo sabe o que eu estou falando, tá? Reimagine com o silêncio. Imagina você naquelas situações lá de cima que eu passei com o silêncio. Agora, mentalmente, você vai mentalizar, tá? Mentalmente, reviva a mesma situação daquela que eu passei. No momento em que o desrespeito acontece, imagina-se fazendo uma pausa consciente antes de reagir. Sinta o silêncio e observe a pessoa. Você vai falar, mas tudo isso já passou, eu vou ter que fazer exatamente por isso, porque é aqui que você vai praticar. Você vai estar escrevendo, vai falar, poxa, agora eu vou imaginar eu naquele silêncio que eu não fiquei, mas que agora eu vou ficar, entendeu? Aí você escolhe uma nova resposta. Tudo isso mentalmente, tá, gente? Mentalmente. Agora, se você estiver sozinho, quiser escrever, quiser falar, não tem problema nenhum. Se o outro falar, você tá meio maluco, tudo bem também, deixa meio maluco também, entendeu? Pense uma resposta que você poderia ter dado, utilizando o silêncio estratégico. Mas como vou uma resposta utilizando o silêncio estratégico? Ou um comportamento sereno e assertivo? Como os que discutimos anteriormente, tá?
Você vai ficar no seu silêncio. Visualiza-se respondendo dessa nova maneira. Sabe, de um silêncio, com o teu olhar. Você imagina assim, às vezes você dando essa resposta para a pessoa, certo? Reflexão. Anote como essa nova resposta, mesmo que apenas que você imaginou, faria você se sentir diferente. Porque depois a gente fica pensando, poxa, nossa, ontem eu estava conversando com fulano de tal, ou ontem fulano de tal fez isso para mim. Poxa, eu reagi daquela outra forma. E se eu tivesse feito o silêncio? Você vai fazendo as imaginações, tá? Você faria, como você iria fazer diferente? O que você ia fazer das reações que você teve? Aí você coloca no papel, puxa, eu poderia ter feito isso, ou eu vou fazer isso da próxima vez. Que sempre vai ter a próxima vez. Não pense que a gente vai ser só atingido uma vez só, não. Você vai ser atingido constantemente no dia a dia, tá? Você se sentiria mais no controle, mais digno, menos desgastado emocionalmente? Você vai escrever tudo isso. Se você tivesse agido com serenidade, com mais controle, ou ter feito aquela pergunta que estava engasgada aqui, você perguntou delicadamente, baixo. Porque quando já falamos sobre isso, quanto mais baixo a gente fala, mais a gente é escutado, certo? Aí, durante a próxima semana, fique atento às situações de potencial desrespeito. Depois que fizer tudo isso, aí você vai ficar atento a cada momento. Quando a gente fala de desrespeito, não é só a pessoa te xingar, ser mal criado. O desrespeito é o comportamento do outro também com você. Aí você vai ficar atento, porque existe aquilo, né? Aquele ditado que toda ação tem uma reação, mas às vezes a gente não reagir, é a melhor resposta que vai ter. Lembre-se disso. No momento que elas ocorreram, tenta aplicar a pausa do silêncio antes de reagir. Mesmo que você não consiga a resposta perfeita de imediato, o simples ato de pausar já é um grande passo. Gente, só o fato da gente não falar nada, a gente ficar na gente, já é um grande passo, tenha certeza. Às vezes eu já falei isso, o último meu acontecimento, eu não tinha para quem recorrer, a não ser Deus. Eu não tinha para quem falar. Eu não tinha para quem desabafar. Eu pensei que ia morrer, mas não morri, estou aqui. Mas eu me calei. E foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Eu nunca pensei que esse silêncio meu iria mudar tanto comportamento de pessoas. E foi assim, eu posso garantir para vocês, gente, foi doloroso. Você não... Bem, eu tinha pelo menos Deus, né? Que foi ele que ele viu. Tá? Vamos lá. Objetivo. Exercício para a vida profissional agora. Qual que é o objetivo? A postura inabalável na reunião mental. Mas, gente, aqui não é só profissional. Aqui tá vocês podem reparar que está tudo junto, né? É para uma reunião familiar com um amigo, profissional, é tudo junto. Mas como manda aqui a gente fala, tá bom? Qual que é o objetivo? Praticar mentalmente a manutenção da compostura e a resposta estratégia diante de provocações do ambiente. Então, como fazer? O cenário comum. Pense um tipo de situação, isso é um exercício, tá? Que frequentemente ocorre em suas reuniões de trabalho e que pode envolver desrespeito. Pensa que está sempre acontecendo, coloca no papel, fala, caramba, eu não tinha percebido que isso está acontecendo sempre. Mas você precisa colocar uma crítica velada, que eu expliquei o que é crítica velada, uma interrupção constante, uma piada sarcástica direcionada a você, ou a sua área, uma ideia,
uma ideia sua sendo ignorada. Então, é tudo aquilo que a gente falou lá em cima, a gente está mandando colocar no papel aqui para a gente fazer esse exercício. Às vezes é uma sugestão que você dá, por isso que eu falo, não é só profissional, mas uma outra sugestão que você dá. Então, você é ignorado. Visualiza a cena, esse que é o principal, é mais ou menos o tipo do primeiro. Imagine-se nessa reunião que eu falo, gente, bora lá. Tá, vamos tirar a gente, tudo bem que o foco aqui é o profissional, mas vamos juntar tudo aqui, tá bom? Nessa reunião em todos os sentidos. Visualiza a pessoa que geralmente tem esse tipo de comportamento com você. O ataca mental. Mentalmente, receba a provocação. Observe suas emoções sugerindo. Você mentaliza você sendo atacado. Tá? Vamos lá. Ancore com sua calma. Ancore com sua calma, tá? Respire fundo. Mesmo que mentalmente, imagine uma âncora dentro de você que te mantém firme e sereno. É isso que a gente precisa. Escolha sua resposta estratégica. Por isso que a gente fala, precisa escrever, precisa. Porque aí você vai decorar. Pense em como você responderia utilizando o silêncio. O olhar firme, sabe aquele olhar que eu falei de 43, indo embora, já saindo, né? Uma resposta objetiva e focada nos fatos. A retomada da sua ideia com clareza. Como nós discutimos lá em cima, você falar que você teve ideia, mas olha, eu estou voltando aqui. Coloca tudo num papel, como que eu iria fazer? Como que eu iria responder nesse silêncio, com esse olhar para a pessoa? Sem dizer nada. Na calma, não com olhar agressivo nem nada. Nós não podemos mostrar nenhum tipo de agressão. Porque senão a gente está mostrando a nossa fraqueza para o outro. A gente tem que mostrar calma. Mas você vai explodir? Talvez. Não sei, se chegar em casa, você fala, entendeu? Entendeu? Eu sei que você entendeu. Visualize a reação do outro. Imagina a reação da outra pessoa, a sua resposta serena e assertiva. Como a dinâmica da reunião se altera? Como você se sente ao manter a compostura? Aí eu vou me sentir maravilhoso, entendeu? Porque aí eu estou aprendendo a ter um outro tipo de comportamento, que a gente sempre volta a falar. A gente não consegue controlar as nossas emoções, a gente não consegue controlar os nossos pensamentos, a gente consegue controlar o nosso comportamento, tá bom? Guarda isso sempre. Agora, eles claro aqui, né? Para você levar lá para sua casa, né? Você está em algum lugar, você está em casa ali. Antes da sua próxima reunião, com familiares, com amigos, com seja lá com quem for, tá? Antes da sua própria reunião de trabalho, reserve alguns minutos para mentalizar possíveis cenários desafiadores e a sua resposta estratégica e serena. Lembre-se da âncora, da calma. Durante a reunião, esteja consciente das suas reações e tente aplicar as técnicas que praticou mentalmente. Então, tudo que você escreveu, que você falou, você vai ter essa reunião hoje, você vai ter essa reunião amanhã. Você sabe que você vai encontrar um desafio pela frente, ou com alguém, ou com algum comportamento, ou com uma pauta, sei lá, seja lá o que for. Você já sai já pronto para isso. Tenta mentalizar, tenta tirar uma hora, fala assim, olha, agora, se a gente puder, tem pessoas que não podem, não tem tempo, não quer, fala assim, olha, dá licencinha para mim que agora eu vou ficar meia hora aqui, tá bom? Eu preciso dessa meia hora, não me atrapalha. Pronto. Aí coloco em prática tudo. As pessoas têm que respeitar, né? As pessoas precisam respeitar.
Uma observação importante para os dois exercícios, tá? Gente, só para falar para vocês. Faço o que eu mando, né? Não faço o que eu faço. Faça isso aí, vai lá. Coloca em prática, tá? Então, para a gente finalizar, é isso. O objetivo principal desse exercício não é se tornar passivo. Falar de novo, nós estamos lá em cima. Só para finalizar, ou engolir sapo. Mas sim desenvolver a capacidade de escolher suas reações de forma consciente e estratégica, preservando sua energia e o seu bem-estar. A prática nos leva à maestria. Acredite, quando a gente consegue ter essa resiliência, quando a gente consegue se calar mais, quando a gente consegue, às vezes, não desafiar qualquer outra pessoa por algo ou algum acontecimento, ou alguma postura, alguma coisa. Ou se você achar necessário, como está lá em cima, você fala o porquê, faz a pergunta. Mas se você acha que não vai ser conveniente você puxar isso daí, não vale a pena, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que coloquem em prática isso daí. O silêncio é a melhor resposta, acredite que o silêncio é a melhor resposta, pratique a resiliência, lembre-se do colchão, esse é o principal. Lembra do colchão que você nunca mais vai esquecer quando eu falar para vocês, você fala, poxa, é disso que eu preciso. Ser esse colchão na minha vida, entendeu? Eu preciso voltar e nada vai me abalar. Não deixe, não permita as pessoas faltarem o respeito com você. Não permita as pessoas não respeitarem algo que você está tentando construir, um projeto que você está tentando. Aceite algum conselho, aceite algumas sugestões, mas não desista. Não desista, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um likezinho aí. Depois que eu fizer essa live, amanhã eu passo ela para o YouTube. E ela vai lá para o YouTube daquele jeitinho, né? Que eu falei para vocês que ainda eu quero uma pessoa para me ensinar a fazer isso pelo YouTube. Ao vivo vai ser muito melhor. Mas aí eu jogo ele aqui pro Face e peço para vocês, lá no Face, quem mexe com o YouTube sabe o que eu tô falando, a gente sabe quem se inscreveu. Esses dias eu dei um print lá em todo mundo, e os outros eles são bloqueados, não aparece, sabe? Então eu tô somente com 53 inscritos, gente, eu só tô com 53 pessoas inscritas. Se eu chegar a 100, esse mês, eu já vou ficar muito feliz. Por isso que a gente fala, compartilha, fala pro pessoal, entendeu? Se gostar, se não gostar, é lógico que você não precisa compartilhar. Mas curtir, você curte, só pro YouTube entender, tá bom? Aí amanhã eu volto de novo, jogo lá no YouTube. Isso que essa mesma live que eu acabei de fazer aqui, pedindo para as pessoas, de novo, pedindo. E aí você conta, né? Compra quantos você mandou e quantas curtidas você teve. Aí teve X visualizações. Exemplo, essa live aqui, depois que eu terminar ela, com toda certeza ela vai aparecer lá 287 visualizações. Aí você olha lá, tem X. Aí, né? Gente, vou fazer outra live semana que vem para eu falar duas coisas, que vai ser do workshop do dia 22 de maio, não marca compromisso, bora lá com a gente, tá bom? E para eu poder explicar para as pessoas também sobre a doação de alimentos para o Abrigo de Idosos Maria de Nazaré, sobre a questão de alimentos, questão de outras necessidades, além dos alimentos para eles, tá bom? Isso vai ser muito importante, vai ser muito gratificante, é uma oportunidade de poder sair daqui e até lá na minha terra poder ajudar também. Não haveria necessidade de eu fazer isso, sinceramente, não teria. Mas, já que a gente pode abrir essa porta, por que a gente não pode fazer esse bem também? Ajudar, né?
tantas pessoas nos ajudam, é uma forma da gente retribuir alguma coisa que alguém faz para nós, tá bom? Então, fica com Deus e até a próxima semana. Tchau, bom feriado para todos vocês. Dia 22, gente. Quem quiser, passa um WhatsApp para mim, vai estar lá. Você, eu vou participar desse workshop. Tá bom? Um beijo. Tchau.